Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 74. História de Dona Plácida. Não te arrependas de ser generoso. A pratinha rendeu-me uma confidência de Dona Plácida e, conseguintemente, este capítulo. Dias depois, como eu a achasse só em casa, travamos palestra e ela contou-me em breves termos a sua história. Era filha natural de um sacristão da Sé e de uma mulher que fazia doces para fora. Perdeu o pai aos 10 anos. Já então ralava coco e fazia não sei que outros trabalhos de doceira, compatíveis com a idade. Aos 15 ou 16 casou com um alfaiate, que morreu tísico algum tempo depois, deixando-lhe uma filha. Viúva e moça, ficaram a seu cargo a filha, com 2 anos, e a mãe, cansada de trabalhar. Tinha de sustentar as 3 pessoas. Fazia doces, que era o seu ofício, mas cozia também, de dia e de noite, com afinco, para 3 ou 4 lojas, e ensinava algumas crianças do bairro, a 10 tostões por mês. Com isto iam-se passando os anos. Não a beleza, porque não a tivera nunca. Apareceram-lhe alguns namoros, propostas, seduções, a que resistia. Se eu pudesse encontrar outro marido, disse-me ela, creia que me teria casado, mas ninguém queria casar comigo. Um dos pretendentes conseguiu fazer-se aceito. Não sendo, porém, mais delicado que os outros, Dona Plácida despediu-o do mesmo modo e, depois de o despedir, chorou muito. Continuou a cozer para fora e a escumar os tachos. A mãe tinha a rabugem de temperamento, dos anos e da necessidade. Mortificava a filha para que tomasse um dos maridos de empréstimo e de ocasião que lhe pediam. E bradava, queres ser melhor do que eu? Não sei de onde te vêm essas fidúcias de pessoa rica. Minha camarada, a vida não se arranja à toa. Não se come vento. Ora esta, moços tão bons como o Policarpo da Venda, coitado. Esperas algum fidalgo, não é? Dona Plácida jurou-me que não esperava fidalgo nenhum. Era gênio, queria ser casada. Sabia muito bem que a mãe o não fora, e conhecia algumas que tinham só o seu moço delas. Mas era gênio e queria ser casada. Não queria também que a filha fosse outra coisa. Trabalhava muito, queimando os dedos ao fogão e os olhos ao candeeiro, para comer e não cair. Emagreceu, adoeceu, perdeu a mãe, enterrou-a por subscrição e continuou a trabalhar. A filha estava com 14 anos, mas era muito fraquinha e não fazia nada, a não ser namorar os capadócios que lhe rondavam a rótula. Dona Plácida vivia com imensos cuidados, levando-a consigo, quando tinha de ir entregar costuras. A gente das lojas arregalava e piscava os olhos, convencida de que ela a levava para colher marido ou outra coisa. Alguns diziam graçolas, faziam cumprimentos. A mãe chegou a receber propostas de dinheiro. Interrompeu-se um instante e continuou logo. Minha filha fugiu-me. Foi com um sujeito, nem quero saber. Deixou-me só, mas triste, tão triste, que pensei morrer. Não tinha ninguém mais no mundo e estava quase velha e doente. Foi por esse tempo que conheci a família de Iaiá. Boa gente, que me deu o que fazer, e até chegou a me dar casa. Estive lá muitos meses, 1 ano, mais de 1 ano, agregada, costurando. Saí quando Iaiá casou. Depois vivi como Deus foi servido. Olhe os meus dedos, olhe estas mãos. E mostrou-me as mãos grossas e gritadas, as pontas dos dedos picadas da agulha. Não se cria isso à toa, meu senhor. Deus sabe como é que isto se cria. Felizmente, Iaiá me protegeu, e o senhor doutor também. Eu tinha um medo de acabar na rua pedindo esmola.
Ao soltar a última frase, Dona Plácida teve um calafrio. Depois, como se tornasse a si, pareceu atentar na inconveniência daquela confissão ao amante de uma mulher casada, e começou a rir, a desdizer-se, a chamar-se tola. Abre aspas, cheia de fidúcias, fecha aspas, como lhe dizia a mãe. Enfim, cansada do meu silêncio, retirou-se da sala. Eu fiquei a olhar para a ponta do botim. Capítulo 75. Comigo. Podendo acontecer que algum dos meus leitores tenha pulado o capítulo anterior, observo que é preciso lê-lo para entender o que eu disse comigo, logo depois que Dona Plácida saiu da sala. O que eu disse foi isto. Assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, ajudando à missa, viu entrar a dama, que devia ser sua colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros dias, durante semanas inteiras. Gostou, disse-lhe alguma graça, pisou-lhe o pé, ao acender os altares nos dias de festa. Ela gostou dele, acercaram-se, amaram-se. Dessa conjunção de luxúrias vadias brotou Dona Plácida. É de crer que Dona Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se falasse, podia dizer aos autores de seus dias: aqui estou, para que me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam: chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal ou não comer, andar de um lado para o outro, na faína, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez, triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no hospital. Foi para isso que te chamamos, num momento de simpatia. Capítulo 76. O estrume. Súbito deu-me a consciência um repelão. Acusou-me de ter feito capitular a probidade de Dona Plácida, obrigando-a a um papel torpe, depois de uma longa vida de trabalho e privações. Medianeira não era melhor que concubina, e eu tinha abaixado a esse ofício, à custa de obséquios e dinheiros. Foi o que me disse a consciência. Fiquei uns 10 minutos sem saber que lhe replicasse. Ela acrescentou que eu me aproveitara da fascinação exercida por Virgília sobre a ex-costureira, da gratidão desta, enfim, da necessidade. Notou a resistência de Dona Plácida, as lágrimas dos primeiros dias, as caras feias, os silêncios, os olhos baixos, e a minha arte de suportar tudo isso até vencê-la. E repuxou-me outra vez de um modo irritado e nervoso. Concordei que assim era, mas aleguei que a velhice de Dona Plácida estava agora ao abrigo da mendicidade. Era uma compensação. Se não fossem os meus amores, provavelmente Dona Plácida acabaria como tantas outras criaturas humanas, donde se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude, o que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. A consciência concordou, e eu fui abrir a porta a Virgília. Capítulo 77. Entrevista. Virgília entrou risonha e sossegada. Os tempos tinham levado sustos e vexames. Que doce que era vê-la chegar, nos primeiros dias, envergonhada e trêmula. Ia de sege, velado o rosto, envolvida numa espécie de mantel que lhe disfarçava as ondulações do talhe. Da primeira vez, deixou-se cair no canapé, ofegante, escarlate, com os olhos no chão. E palavra. Em nenhuma outra ocasião a achei tão bela, talvez porque nunca me senti mais lisonjeado. Agora, porém, como eu dizia, tinham acabado os sustos e os vexames. As entrevistas entravam no período cronométrico. A intensidade do amor era a mesma. A diferença é que a chama perdera o translocado dos primeiros dias, para constituir-se um simples feixe de raios,
tranquilo e constante, como nos casamentos. Estou muito zangada com você, disse ela sentando-se. Por quê? Porque não foi lá ontem, como me tinha dito. O Damião perguntou muitas vezes se você não iria, ao menos, tomar chá. Por que é que não foi? Com efeito, eu havia faltado à palavra que dera, e a culpa era toda de Virgília. Questão de ciúmes. Era mulher esplêndida, sabia o que era, e gostava de ouvir dizer, fosse em voz alta ou baixa. Na antevéspera, em casa da baronesa, valsara 2 vezes com o mesmo Peralta, depois de lhe escutar as cortesanices ao canto de uma janela. Estava tão alegre, tão derramada, tão cheia de si. Quando descobriu, entre as minhas sobrancelhas, a ruga interrogativa e ameaçadora, não teve nenhum sobressalto, nem ficou subitamente séria, mas deitou ao mar o Peralta e as cortesanices. Veio depois a mim, tomou-me o braço e levou-me a outra sala, menos povoada, onde se me queixou de cansaço e disse muitas outras coisas, com o ar pueril que costumava ter em certas ocasiões, e eu ouvia quase sem responder nada. Agora mesmo custava-me responder alguma coisa, mas enfim contei-lhe o motivo da minha ausência. Não, eternas estrelas, nunca vi olhos mais pasmados. A boca semiaberta, as sobrancelhas arqueadas, uma estupefação visível, tangível, que se não podia negar. Tal foi a primeira réplica de Virgília. Abanou a cabeça com um sorriso de piedade e ternura, que inteiramente me confundiu. Ora, você... E foi tirar o chapéu, lépida, jovial, como a menina que torna do colégio. Depois veio a mim, que estava sentado. Deu-me pancadinha na testa, com um só dedo, a repetir. Isto. E eu não tive remédio senão rir também. E tudo acabou em galhofa. Era claro que me enganara. Capítulo 78. A presidência. Certo dia, meses depois, entrou o Lobo Neves em casa, dizendo que iria talvez ocupar uma presidência de província. Olhei para Virgília, que empalideceu. Ele, que a viu empalidecer, perguntou-lhe, a modo que não gostaste, Virgília? Virgília abanou a cabeça. Não me agrada muito, foi a sua resposta. Não se disse mais nada, mas de noite Lobo Neves insistiu no projeto um pouco mais resolutamente do que de tarde. 2 dias depois, declarou à mulher que a presidência era coisa definitiva. Virgília não pôde dissimular a repugnância que isso lhe causava. O marido respondia a tudo com as necessidades políticas. Não posso recusar o que me pedem. É até conveniência nossa, do nosso futuro, dos teus brasões, meu amor, porque eu prometi que serias marquesa, e nem baronesa estás. Dirás que sou ambicioso? Sou-o deveras, mas é preciso que me não ponhas um peso nas asas da ambição. Virgília ficou desorientada. No dia seguinte, achei-a triste, na casa da Gamboa, à minha espera. Tinha dito tudo a Dona Plácida, que buscava consolá-la como podia. Não fiquei menos abatido. Você há de ir conosco, disse-me Virgília. Está doida? Seria uma insensatez. Mas então... Então é preciso desfazer o projeto. É impossível. Já aceitou? Parece que sim. Levantei-me, atirei o chapéu a uma cadeira e entrei a passear de um lado para o outro, sem saber o que faria. Cogitei largamente e não achei nada. Enfim, cheguei-me a Virgília, que estava sentada, e travei-lhe da mão. Dona Plácida foi à janela. Nessa pequenina mão está toda a minha existência, disse eu. Você é responsável por ela. Faça o que lhe parecer. Virgília teve um gesto aflitivo. Eu fui encostar-me ao consolo fronteiro. Decorreram alguns instantes de silêncio.
Ouvíamos somente o latir de um cão, e não sei se o rumor da água, que morria na praia. Vendo que não falava, olhei para ela. Virgília tinha os olhos no chão, parados, sem luz, as mãos deixadas sobre os joelhos, com os dedos cruzados, na atitude de suprema desesperança. Noutra ocasião, por diferente motivo, é certo que eu me lançaria aos pés dela e a ampararia com a minha razão e a minha ternura. Agora, porém, era preciso compeli-la ao esforço de si mesma, ao sacrifício, à responsabilidade da nossa vida comum e, conseguintemente, desampará-la, deixá-la ao sair. Foi o que fiz. Repito, a minha felicidade está nas tuas mãos, disse eu. Virgília quis agarrar-me, mas eu já estava fora da porta. Cheguei a ouvir num prorromper de lágrimas, e digo-lhes que estive a ponto de voltar, para as enxugar com um beijo. Mas subjuguei-me e saí.